Existem alguns momentos na vida da gente que ocorrem alguns imprevistos que você simplesmente não esperava. Por isso se chamam imprevistos. Aí você acaba tendo que parar de estudar, acaba tendo que ficar um tempo afastado dos estudos. E aí, como é que você volta? Como é que você faz? Aconteceu comigo. Eu parei porque passei num concurso mais do que excelente. E, porém, circunstâncias da vida acontecem e eu voltei a estudar para uma provinha específica que eu quero fazer para ficar pertinho de casa. Se você não me conhece, eu sou Benedito Daniel. Passei em primeiro lugar para auditor fiscal de Cuiabá e eu te ajudo aqui e no Instagram como você pode sair dessa vida de concurseiro sofrida. Mas vamos para o que interessa agora, né? E como é que eu volto nas matérias? Hoje teremos um exemplo disso, que é economia. Faz mais de um ano que eu não estudo economia. Na verdade, faz um ano e meio que eu não estudo economia. É uma matéria difícil, não é nada trivial. Precisa ter conceitos consolidados e vamos ver o quanto eu lembro de economia. Então, hoje aqui será um estudo na prática. Eu vou estudar aqui, aproveitar que eu tenho que estudar essa matéria e eu não tenho muito tempo para gravar vídeos, então o vídeo vai ser eu estudando essa matéria e comentando ela ao longo do processo. Aí vocês vão ver e poder tirar insights para vocês mesmos estudarem matérias que vocês estão parados há muito tempo, seja porque parou total, seja porque faz muito tempo que aquela matéria não cai no concurso que você vai fazer, aí você teve que voltar a estudar agora porque vai cair. Então vocês podem tirar insights bons daqui. Então eu vou estudar aqui, vou comentando ao longo do processo e vocês vão acompanhando aí. Mas antes de tudo, vamos para nossa propagandinha aqui, que o blogueiro aqui de vocês também precisa vender o peixe dele, né? Aqui eu tenho o meu template minimalista, que basicamente é uma plataforma no Notion, onde você vai lançar suas metas, vai lançar seus cadernos de questões, vai monitorar seu percentual de acerto e você vai conseguir fazer algo parecido que eu fiz aqui para o meu planejamento da Cefaz RN, por exemplo. Você vai poder adaptar à sua realidade. Bem organizado, dividido tudo em semanas, te convido a conhecer. Além disso, tem vários bônusinhos legais, como uma aula de 32 minutos de como fazer o estudo reverso. E se quiser conferir também, eu tenho um ótimo resumo sobre a emenda constitucional número 132, reforma tributária e sobre o Simples Nacional. Te convido a conferir. Aqui, como vocês podem ver, o que tem programado para hoje para mim no meu template, sábado, vou fazer questões de reforma tributária, né? Lei Complementar 214. Vou fazer minhas favoritas de contabilidade e vou fazer economia. Essa é a matéria que vamos estudar hoje, tá certo? Clica aqui, caderninho do TEC. O direcionado para economia, 18 questões. E sim, vamos fazer questões. Ah, mas eu vou errar tudo. Não interessa. Eu quero saber aqui o que você lembra dessa matéria. Você estudou direito constitucional, teve que parar de estudar para concurso, vai reler direito constitucional todo. Não, porque você ainda lembra de muita coisa, cara pálida. Não vai dificultar mais ainda a sua vida. Vamos aqui, vamos ver o que é que você lembra. E vamos ver se as coisas que você erra, você consegue relembrar fazendo a questão. Porque se você errou, beleza. Mas relembrou fazendo a questão. Ah, isso aqui eu vi, isso aqui realmente era assim. Não precisa você voltar lá no PDF e começar a dar aula 00, lendo a teoria tudo de novo. Parte daqui, entendeu? Aqui é o ponto de partida principal. Eu vou editar algumas partes para ficar mais dinâmico para vocês não assistirem uma aula completa de eu resolvendo questões aqui. Eu vou deixar só as partes principais, tá? Com base na curva ou fronteira de possibilidades de produção em uma economia com dois produtos, alimentos e vestuários, representada na imagem precedente, assinale a correta. Eu me lembro disso aqui, tinha uma curva de possibilidade de produção. Aqui é o limite de produção desses bens. Aqui temos o bem 1 e o bem 2. Quanto mais você produz do bem 2, menos pode produzir do bem 1 e assim vice-versa. Aqui é o limite. Beleza. Lembro mais ou menos dessa parte. Ponto D tem maior eficiência que o ponto A. Ponto D, ó. Ponto D tá aqui dentro, tá longe da fronteira, então ele é ineficiente. Quem é eficiente é quem tá na fronteira. O ponto A tá fora da fronteira e basicamente significa que não tem tecnologia ou recurso suficiente para expandir a produção até esse ponto. Então ele não é mais eficiente. Basicamente esse é um ponto ineficiente e esse é um ponto impossível de se chegar. Então, não. O ponto A é o ponto de máxima produção? Não, isso aqui nem existe, é impossível essa produção aqui ainda. O que faz a economia sair do ponto B para o ponto E, tá? Ou vice-versa, é o custo de oportunidade, sim, porque você deixou de produzir B para produzir E. Você teve um custo de oportunidade aqui. Então, essa aqui provavelmente é a correta. O que induz a mudança do ponto C para o ponto B é o avanço tecnológico, do C para o B. Não, aqui é aumento de, assim, sei lá, mão de obra, capital, que você tá com produção ociosa. Isso aqui é ócio. Não tá 100% a vapor a produção. O que expande o avanço tecnológico é do B para o A, por exemplo. O ponto é ineficiente quando comparado
ao B. O ponto E é ineficiente quando comparado a B. Não, eles estão na curva aqui, então ambos são eficientes. Se está na curva, é eficiente. Então, olha aí, ó. Pai, lembra ainda de uma economiazinha. Beleza, agora vamos ver os comentários. É mais ou menos isso. Ponto, tem uma vizinha. É mais ou menos isso. Um macetinho aqui para vocês. Eu fiz um promptzinho que ele dá uma simplificada no comentário do professor. Ele vai se atentar ao comentário do professor e o que foi perguntado na questão para ele dar um mini resuminho para mim. E às vezes eu consigo simplificar o que o professor fala, porque às vezes ele é muito prolixo, fala um monte de coisa, foge das informações principais, aí eu jogo no meu GPT. Ok. Simplesmente copiei tudo, dei um Ctrl A na página e joguei lá no meu GPTzinho aqui, ó. Foi tudo aqui. Ele vai simplesmente só pegar os pontos chaves para mim. Beleza, a curva de possibilidade de produção, também chamada de fronteira de possibilidade de produção, representa a combinação máxima de produção de dois bens. A economia pode produzir os recursos disponíveis. Ponto sobre a curva, produção eficiente. Ponto dentro da curva, produção possível, mas ineficiente, recursos ociosos. Pontos fora da curva, posição impossível com os recursos atuais. Pronto, basicamente era isso aqui que você precisava saber para matar a questão. Aí tem mais uns negocinhos aqui, ele analisa as alternativas com base no comentário do professor e é isso aí. Eu uso, é muito bom para quando temos comentários prolixos no TEC. A respeito do gráfico precedente, referente à curva ou fronteira de possibilidade de produção, em que x corresponde à quantidade de insumos e y à quantidade produzida, quantidade de insumo e quantidade produzida. Assinale a opção correta. O ponto C é eficiente quando comparado a D, mas ineficiente quando comparado a B. Tá dentro da curva aqui, de novo. Ó, tá dentro da curva, aqui de novo. Aí tu tem D e B que estão em cima da curva e A que tá fora. O ponto de maior produção é A? Não, é impossível a produção em A. O ponto de D, além de eficiente, é aquele com maior produtividade. É eficiente, mas maior produtividade? Não sei não, hein? Ó, temos aqui quantidade de insumos, Y, e a quantidade produzida. Vamos lá. Comparado aos demais pontos, o ponto D é ineficiente? Não. Ponto B, além de eficiente, é aquele com maior produtividade? Ficamos entre essas duas, porque ambos são eficientes, mas tem que ver qual é o mais produtivo, né? Então temos aqui, ó, utilizamos basicamente insumos 4 aqui no X para fazer 8. Aqui utilizando no D insumos 1 para fazer 5. Então o Y é melhor. Então o ponto D que é o mais eficiente. Olha aí a lógica funcionando. A eficiência do produto é eficiente quando está sob a curva de produção, ou seja, na produtividade média. A produtividade dividida pelos insumos. O ponto D tem maior produtividade, pois 5 unidades com apenas uma unidade de insumo. É mais ou menos aquilo ali. O gráfico abaixo descreve uma economia que pode produzir diversas combinações de produtos A, B, conforme a fronteira de possibilidade de produção ilustrada. Lembrando, esse aqui é um tópico dos mais simples de economia, é o tópico inicial de economia. Tanto é que é meu caderno 00, conceitos básicos. Por isso que eu provavelmente estou acertando as questões. Se fosse tópicos mais cascudos, eu irei errar e tá tudo bem. Eu vou olhar meu erro e ver se eu lembro aquilo ali. Se eu lembrei pelo comentário da questão, acabou ali para mim. Assinale a opção correta com os dados apresentados no texto. Mais uma questão assim, de fronteira de possibilidade de produção, e aqui basicamente matamos como é a cobrança de possibilidade de produção. Se eu quisesse, não precisava nem fazer mais essa. Apenas a 4 é uma combinação de produção possível e eficiente? Não. Sabemos que eficiente na curva, aqui é possível com certeza, mas 2, 3 e 1 e 4 são possíveis, porém só 1, 2, 3 são eficientes, 5 é impossível. Apenas 1, 2, 3 são combinações de produção possível e eficiente. Apenas 1, 2, 3, 4 combinações de produção possíveis e eficiente. Apenas a 5 é uma condição possível e eficiente. Todas as combinações de produção possíveis e eficiente. Eu eliminei todos aqui. Eu devo ter deixado passar alguma coisa. Apenas 4 é uma combinação de produção possível e eficiente. Não. Apenas as combinações 1, 2, 3 são combinações de produção possível. Sim, isso aqui é. Ambas são possíveis e eficientes. 4 é possível, mas é ineficiente. Então é essa aqui. Tinha deixado passar só no português mesmo. Vacilei na interpretação. Considerando os dados apresentados, assinale a opção correta a respeito do custo de oportunidade de se produzir A ou B. O deslocamento da combinação 2 para a combinação 5. Opa, isso aqui nem pode. Requer a ocorrência de um avanço tecnológico, sim. Precisa ter um avanço tecnológico para você expandir essa fronteira aqui. A produção de A. Deslocando-se a fronteira de possibilidade de produção para fora, eu já marcaria aqui e nem olharia as outras. Olha aí, ó. Vamos ver as outras agora. O deslocamento da combinação 3 para a combinação 2 é resultado de uma contração da economia 3 para 2. Não, aqui ainda é eficiente. Eu só estou deixando de produzir B voluntariamente para produzir 3 para produzir 2. O custo de oportunidade de se produzir A ou B é constante ao longo da fronteira de possibilidade de produção? Não.
se vê que o custo de oportunidade, basicamente, pelo que eu me lembro, é quanto você deixa de produzir A e produz B. Tipo, eu abro mão de uma unidade A para uma unidade B. Aí você vê que isso aqui é em formato de curva, né? Se é em formato de curva, na hora que você passa uma reta tangente aqui, o custo de oportunidade vai variando. Chega um momento que aqui é pouco o custo de oportunidade de sair de A e ir para B, produzir mais um de B. Aí chega aqui, é bastante, ó. Eu vou ter que, para produzir um pouquinho a mais de B, que é essa variaçãozinha aqui, eu vou ter que abrir mão de muito de A. Então, errado. Custo de oportunidade de produzir B calculado em termos do quanto se deixa de produzir A é maior que a combinação 1 do que na combinação 3. Errado. A combinação 3 é maior, que é o mais inclinado. Se eu passar uma tangente aqui, ela é bem mais inclinada do que essa tangente aqui. Basicamente a derivada, né? E aí, meu amigo, ser engenheiro às vezes tem suas vantagens. Deslocamento da combinação 1 para a combinação 4. Requer o uso mais eficiente dos fatores de produção. 1 para 4. Não. De 1 para 4 é mais ineficiente, né? E aí que, basicamente, ó, quando se trata desse tema, até você que nunca estudou nada de economia, está assistindo aqui até agora, já aprendeu mais ou menos como funciona a curva de possibilidade de produção. Então, faria o sentido, ó, se eu tivesse ficado com medo de fazer questões, com receio, vou errar muito. Aquele mimizento, né? Que, tipo, não tem medo de errar. O mimizento que tem medo de errar. Eu basicamente teria voltado na teoria. Tô 1 ano e meio sem ver economia. O que é que eu vou fazer? Vou ler teoria de novo, que as pessoas pensam. Não precisa, porque você lembra de muita coisa. Confie que você lembra. Ah, se não lembrou, lembra na hora da questão. Se eu não tivesse lembrado como era uma curva de possibilidade de produção, que é isso aqui que nós estamos vendo aqui. Nas primeiras 2 questões que eu errasse, eu já ia me ligar como é que era. Aí as próximas eu provavelmente não erraria mais. Por quê? Porque eu teria relembrado. E é isso que vocês têm que entender. Relembrar as coisas. Você relembra quando erra, quando faz questão. É muito mais ativo, você exige muito mais esforço do que simplesmente você ficar lendo lá o PDF. Aí depois você vai para as questões, aí vai apanhar do mesmo jeito das questões, amigo. Tome aqui o seu remédio amargo, que são as questões, de uma vez. Você já leu, já teve uma introduçãozinha àquela matéria pelo PDF. Agora vá para cá, venha para cá. E se for muito difícil para você, tipo uma estatística da vida, uma economia nas partes mais cascudas, aí você faz aquilo que eu ensinei nos vídeos passados. Se você não viu, veja que vai estar aqui na descrição. Ó, descrição aqui eu tenho o vídeo. Como estudar uma matéria difícil. Vai fazer daquele jeito e vai ter muito mais conteúdo novamente e basicamente reaprender ou relembrar muita coisa fazendo do formato que tem aqui no vídeo da descrição, tá certo? Vai ser, faça daquele jeito, vá, confia em mim, faça. E depois me agradeça lá no Instagram, tá? Também tá na descrição aqui, meu Instagram. Olha aqui, eu adiantei um pouquinho para vocês não ficarem vendo absolutamente tudo, né? Esse estudo massivo. Ah, chegamos numa coisa legal aqui, eu já resolvi essa questão. Tem uma estrelinha aqui minha de favorito. E aí? Eu já sei que tem alguma coisa aqui que me fez favoritar na primeira vez que eu a fiz, né? Então eu já vou fazer com atenção um pouquinho especial, por isso algumas favoritas são importantes. Um comentarista de rádio proferiu a seguinte frase a respeito do baterista de uma banda de rock: o João não é o melhor baterista do mundo, sejamos sinceros, ele não é nem o melhor baterista de sua banda. A partir da situação hipotética procedente, considerando que a habilidade musical de um membro daquela banda possa ser medida pela sua contribuição ao ganho monetário em um show e que Carlos, guitarrista da mesma banda, poderia ser baterista da banda, julgue certo ou errado, tendo como referência a teoria das vantagens comparativas. Nem lembro o que é teoria das vantagens comparativas, mas eu vou lembrar já já. Essa questão aqui provavelmente vai me dar problemas. O custo de oportunidade relativo a João ser baterista. João já era o baterista e não era bom, segundo o locutor. É menor do que o custo de oportunidade relativo a Carlos ser baterista. Carlos era o guitarrista que toca bateria melhor que João. Carlos estaria abandonando a profissão dele de guitarrista para ser baterista. João já é baterista e continua sendo baterista. O custo de oportunidade de João ser baterista é menor do que o custo de oportunidade de Carlos ser baterista, porque Carlos é guitarrista. Ele teria que abrir mão de alguma coisa, que seria tocar guitarra, para tocar bateria. Vamos ver se o raciocínio tá certo. Eu não sei, estou fazendo aqui com vocês agora e não faço ideia. Olha aí, está certo. Então para que eu favoritei essa porcaria? Nem lembro. Talvez tenha algum comentário interessante. Aqui ele explica mais ou menos o que é custo de oportunidade. O que é que eu vou fazer? Ctrl A, Ctrl C, tá meio prolixo aqui. Meu GPT vai dar um jeitinho aqui para mim. Conceito de custo de oportunidade representa o valor da melhor alternativa sacrificada enquanto é feito. Custo de oportunidade ganha atividade, dando a atividade escolhida. Quanto menor o custo de oportunidade, mais vantajoso é se especializar naquela atividade. Ó, teoria das vantagens comparativas. Eu quero saber o que é isso. Cada indivíduo ou país deve se especializar na atividade
em que possui menor custo de oportunidade, mesmo que seja mais eficiente em todas as tarefas. O foco é na eficiência relativa, não na absoluta. Beleza. João não é nem o melhor baterista de sua banda. João atua como baterista, mas Carlos, guitarrista, seria tecnicamente melhor na bateria. Contudo, Carlos gera mais vantagem e valor como guitarrista do que como baterista, ou seja, os custos de oportunidade de colocar na bateria é alto. João tem um custo de oportunidade menor para estar na bateria, portanto é mais vantajoso que ele exerça essa função, apesar de não ser o melhor tecnicamente. É isso aí. Basicamente foi o que eu comentei com vocês. Olha aí, eu tô lembrando bem das coisas aqui. Seria uma perda de tempo voltar no PDF, por exemplo, e é o que eu vou continuar fazendo para toda a matéria. E é o que eu recomendo que vocês façam também. Ah, tô parado há muito tempo, não vejo alguma coisa tá difícil. Questão, cara. Aqui tem comentário, aqui no fórum, ó, vai ter um monte de comentário lhe explicando, lhe ajudando. Você vai entender isso aqui. E melhor, você vai entender com uma pergunta, você vai relembrar com uma pergunta. Alguém vai te demandar um conhecimento, você vai dizer se lembra ou não daquele conhecimento, vai marcar uma alternativa. A partir do momento que você marcou aquela alternativa, não importa se está certo ou está errado. O importante foi o esforço que você fez para colocar aquele conhecimento em prática. Fez se você lembrava, aquele esforço ativo de verdade. E aí o que é que acontece? Você tem o feedback imediato de que você precisa ou não aprender e se aprofundar mais naquilo ali. Se te perguntarem se uma constituição é superior a uma lei ordinária na hierarquia da pirâmide de Kelsen, por exemplo. Você lembra da sua aula inicial que diz que a Constituição é suprema, né? E todas as outras estão em nível abaixo dela. Você leria isso de novo na aula 00 de Direito Constitucional. Mas veio uma questão, te perguntou isso, te forçou a lembrar e você viu que lembrou, entendeu? Se você não tivesse lembrado, você ia no comentário, no fórum, ia lembrar. Você ia lembrar. É isso que eu tô dizendo. Não tenha medo de fazer isso aqui. Se você tá parado há algum tempo. Porque você está tendo uma consultoria das coisas que você lembra, das coisas que você esqueceu e das coisas que você não aprendeu ou não sabe. Porque uma coisa é você esquecer e relembrar. Outra coisa é você não fazer ideia como resolve. Se você não faz ideia como resolve, você não sabe. Aí você faz o quê? Tenta aprender como resolve aqui pelo comentário do professor, pelos comentários do fórum. Se não aprendeu, aí você procura um PDF de novo, aí você procura videoaula. É o entendimento que é o importante. Você não entendeu de jeito nenhum, não sabe nem sair do lugar, não sabe nem entender o que o professor está falando. Aí você volta no material um pouco mais teórico. Olha aqui. Nessa daqui, eu já tive uma interpretação errônea e errei. E já tinha um favorito lá meu, que eu tinha feito antes essa questão. E errei de novo. Provavelmente eu já errei antes essa questão. Então vamos identificar o problema e futuramente eu resolverei ela de novo. Ela vai ficar nos meus favoritos. O aumento marginal na produção de um bem será cada vez maior e facilitado à medida que os recursos adicionais são dedicados à produção desse bem. Não, é menor, né? O aumento marginal na produção de um bem será cada vez menor. Porque, tipo, vou colocando um recurso, aí chega uma hora que não adianta mais colocar recurso que a produção não vai aumentar tanto. Porque ela é em formato de U, a curva de possibilidade de produção lá que a gente fez. Olha aí. Aí aqui o que é que eu faço, ó? Comentário prolixo, Ctrl C. Vamos ver aqui no meu chatzinho o que é que ele tem a me dizer. A curva de possibilidade de produção mostra a combinação máxima de dois bens, beleza? Reflete esse problema da escassez, é geralmente côncava. Ao passar do ponto A para o ponto B, sacrifica 5.000 máquinas para ganhar 30 toneladas de alimento. Do ponto B para o ponto C, sacrifica-se mais 5.000 máquinas, mas cai para 20 toneladas de alimento. É mais ou menos isso mesmo, porque temos aqui uma curva nesse formato, ó. Ele vai perdendo a sua eficiência e o custo de oportunidade é cada vez maior. Se o custo de oportunidade é cada vez maior, é porque eu preciso implementar mais recursos para produzir um bem adicional aqui e perdo mais bens adicionais desse outro. Cada vez eu tenho que sacrificar mais bens desse para produzir um desse. Então, esse é o erro, né? O aumento marginal na produção de um bem será cada vez menor, não maior. Pode ser que na próxima vez eu acerte. Basicamente, eu terminei a bateria agora. Fiz 18 questões, 16 errei 2. Ou seja, consegui rever meus erros, consegui revisar o conteúdo de forma ativa aqui. Vocês viam que eu sabia o conteúdo, mas tinha horas que eu não sabia uma coisinha ou outra, eu tinha dúvida em uma coisinha ou outra, aí eu sanava essas dúvidas no comentário, acertando ou não a questão. Apenas se eu soubesse absolutamente tudo que a questão pedia, que eu passava direto. É uma prática que eu recomendo para vocês.
E vocês podendo ver também que eu não preciso ficar vendo a teoria dessa parte. Pode ser que chegue mais na frente e tenha algum tópico tão específico, mas tão específico, e que eu não faço ideia como é que faz, e nem os comentários das questões, nem o do pessoal do Tech, nem o Google, nem o GPT consigam me ajudar. Eu preciso tentar ver vídeos ou o PDF, é possível. Porém, eu creio que vai ser a exceção da exceção. E isso não vai ocorrer, porque eu vou conseguir sanar tudo pelo Tech e pelo comentário do pessoal do fórum, pelo comentário do professor e pelo Google mesmo, GPT, peço exemplos. Não tem necessidade de eu ficar voltando na teoria. E essa é uma das coisas que o pessoal mais erra. Passa um tempo sem estudar, aí acaba querendo voltar de novo para aula 0 de Direito Constitucional. Ele chegou até a aula 6, parou de estudar, aí quando volta vai da aula 0 de novo. Ah, eu não lembro de nada. Lembra sim, você acha que não lembra, mas na hora que você for perguntado, for tentar resolver uma questão, você vai lembrar de muita coisa. Mesmo que você erre, você vai relembrar de muita coisa e vai ver nos comentários. Vai ver nos comentários, vai lendo, vai adquirindo conhecimento, vai girando a matéria. Chegou até o final, vi toda a matéria. Você vai voltar para o começo e vai ver de novo, fazendo mais questões diferentes, fazendo erradas. Aí é o seu método de revisão, o seu método de organização, entendeu? Mas o cerne é esse aqui. E eu espero que você possa ter entendido e não fique voltando no PDF o tempo todo, meu amigo. Você não precisa disso, você precisa disso aqui, questões, melhor coisa que tem para revisar. Aí, a partir do momento que você passou uma vez por isso aqui, você pega e vai montando seu resuminho devagarzinho novamente. Passou bem bonitinho por questão em todos os tópicos. Passou de novo. Aí você monta aquele resuminho matador que vai fazer você decorar as coisas na reta final e vai chegar lá na prova e acertar as questões, que é o que importa, acertar questões. Então, é isso aí.